Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Salud Cardoso. Nós vamos dar sequência à exposição desse livro, Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo, do professor e economista Cláudio Katz. E essa exposição é a exposição derradeira. Então nós vamos tratar do último capítulo do livro da última sessão, que é o capítulo 3 da sessão 5, portanto o capítulo 3, intitulado Controvérsia sobre a etapa da sessão Contexto Mundial, da qual ele vai fazer um balanço específico a respeito das crises promovidas pelas ações tidas como neoliberais. Então, após a vinheta, nós vamos ver a exposição desse capítulo. Há uma transição muito pensada entre o segundo capítulo e o terceiro capítulo do item, ou melhor, dessa sessão, pelo Cláudio Katz, e que é muito interessante. Ele tem uma tese a respeito da crise de 2008, do qual ele vai expressar de modo conciso até, dado o volume de toda a obra, nesse terceiro capítulo. E essa tese vem a ser o seguinte: primeiro, o neoliberalismo faz parte das etapas do capitalismo, das fases, dos momentos, dos períodos do capitalismo. Tem uma característica muito peculiar em termos de estratégia, centrada na ofensiva do capital sobre o trabalho em escala planetária. E embora os diferentes países não necessariamente reproduzem o projeto político neoliberal, eles acabam incorporando medidas neoliberais por conta da inserção desses países na divisão internacional do trabalho, como é o caso da China. Não dá para dizer que o Partido Comunista Chinês ele efetiva uma política neoliberal, até mesmo porque tem que considerar toda a trajetória da China. Porém, alguns aspectos das medidas neoliberais são incorporados por conta da sua inserção, são incorporados no país por conta da sua inserção na divisão internacional do trabalho. Bem, então isso é muito importante, difere um pouco de outros autores muito lidos nacional e internacionalmente, como é o caso do próprio David Harvey, que diz que tem um neoliberalismo chinês, o que é um absurdo, né, desse ponto de vista. Porém, o ponto vem a ser o seguinte: o Katz ele vai mostrar a crise de 2008, essa é a tese principal dele, como uma crise proveniente das estratégias neoliberais, ou seja, proveniente do que vem a ser o neoliberalismo, cuja base se sustenta em ampla privatização, num fim ou flexibilização das leis trabalhistas e ambientais, diga-se de passagem. Ele não levanta logo de imediato no começo do capítulo, mas isso vai aparecer de modo muito descrito, descritivo, bem exposto numa parte específica do capítulo que ele vai lidar com a natureza. E, por fim, uma abertura comercial ampla, que promove uma capilaridade ou setorialização maior de atuação do capital do que ele tinha nos períodos anteriores. Então, educação, saúde, aqui ele não dá esse exemplo, mas segurança, a gente poderia incluir. Previdência social, fundos do trabalho, etc., são incorporados às atividades capitalistas, portanto podem ser regidas tanto pela lógica como pelo próprio capital propriamente dito, como relação social dominante. E isso permitiu também um deslocamento, uma ampliação espacial das atividades do capital, ou para os países dos antigos blocos socialistas, ou para a própria China, ou por áreas dentro dos países capitalistas centrais e periféricos, onde essa setorialização do capital não era tão profunda, né? Bem, então ele vai dizer o seguinte: essa condição vai se dar, e essa é a terceira tese que ele levanta aqui, num contexto de integração política e econômica ampla internacional, sobretudo produtiva,
Não é à toa que ele vai observar o movimento do capital transnacional, isso fica muito evidente nesse capítulo, que lembra até, e fica aqui a sugestão, do debate a respeito da transnacionalização do capital feita pelo João Bernardo, ou pela relação intracapitais entre empresas produtivas, permitindo uma cadeia escalonada e produtiva do valor em escala internacional, controlada por diversas empresas que se intercruzam em termos de atividades produtivas, conforme presente num capítulo que foi incorporado posteriormente pelo François Chenet em seu clássico, hoje já clássico, Mundialização do Capital, do qual ele mostra essa interconectividade produtiva que permite a financiarização internacional do capital. Isso é muito interessante na tese do Chenet. Então aqui ele está dizendo o seguinte: essa exploração em escala ampliada do proletariado internacional, do qual colocou mais de 1 bilhão de trabalhadores no mercado, não só pela incorporação da China na economia internacional, mas pelo deslocamento para o leste e sudeste asiático, reincorpora uma parte da classe trabalhadora, ou incorpora, a partir de processos de acumulação, uma parte da classe trabalhadora antes fora desse processo, na potencialidade da sua exploração e da também potencialidade de ampliação da exploração da classe trabalhadora fora dessas regiões, se torna muito clara, né? Ou seja, ele diz o seguinte: essa ofensiva também vai criar as condições multicausais, e isso é muito importante nesse momento da exposição dele, porque ele não toma a crise como unicausal ou monocausal, mas como policausal, ou seja, ela tem muitas causas do seu desenvolvimento como característica peculiar da crise neoliberal, por assim dizer. Aqui cabe uma crítica. Essa condição pluricausal da crise já está no Marx. Não é uma novidade neoliberal. Fica aqui uma observação muito importante. Tanto no Teorias da Mais-Valia, ele mostra esse tipo de condição. No Capital, no livro 3, ele também mostra. No livro 2 do livro 3, ele vai mostrar. No livro 2 e no livro 3, ele vai mostrar contradições, por exemplo, entre a produção e a circulação, mostrando que o descompasso entre ambos pode levar a situações de reprodução crítica do capital. Bem, então não dá para dizer que há um componente único da crise. Lembrando que essas observações não são só minhas, tá? O Oswaldo Cogiola, num livro que se chama O Capital contra a História, ele também mostra essa condição de pluricausalidade da crise. A partir do Marx, outro livro também importante, só para destacar aqui outros livros, o José Paulo Neto e o Marcelo Braz publicam um livro de introdução à economia política que também tem um capítulo à parte sobre as crises, e eles mostram essa condição da pluricausalidade da crise desde das análises marxianas. Então isso não é uma novidade, tá? Só para chamar a atenção aqui. O que ele chama de característica peculiar ao neoliberalismo pode-se dizer que é uma característica própria da reprodução do capital como um todo. Não é à toa que Cogiola fala, existem momentos políticos desse estouro da crise. O Mandel também fala disso, enfim. Vários autores tratam dessa pluricausalidade da crise, não é exclusiva ao Katz. Bem, o que é importante aqui dizer, então, para eu também não me estender muito. A partir dessa tese de que a crise se dá, a crise de 2008, a partir de características muito peculiares da reprodução do capital, ele vai levantar quais são as condições de reprodução do capital pós-crise de 2008. Pelo seguinte, se a crise de 2008 ela revela quais são essas características específicas das crises contemporâneas que estão associadas a essa ofensiva, eu vou chamar aqui ofensiva neoliberal. Por outro lado,
e isso é muito especial na obra do Katz, pelo menos nesse capítulo, ela também revela uma característica estrutural das próprias crises e uma tendência à intensificação dessas crises para além de uma análise mecânica como fazem os tributários do Kondratiev. Então essa vem a ser a grande tese, ou as grandes linhas da tese que ele vai desenvolver aqui. O que se torna evidente desse processo? Primeiro, uma polarização social que coloca para baixo qualquer situação de resposta imediata por parte da classe trabalhadora, porém, ao mesmo tempo, no estender dessa crise econômica para outras esferas ou campos sociais, como o caso da política, a gente vê já a efervescência de movimentações contra a pauperização proveniente dessa ofensiva. Não é à toa que ele escreve o livro no calor dos movimentos que se originam lá no começo de 2010 até mais ou menos 2016. Então ele vai pegar a Primavera Árabe, os movimentos contra o aumento das passagens aqui no Brasil, as mobilizações no Chile e assim por diante. Então esse contexto é muito importante e caro para a reflexão do Katz, para a gente também entender de onde ele está partindo, né, histórica e socialmente. Bem, essa é a primeira condição. A segunda condição, e que é muito importante, é que é o seguinte: essa polarização que é evidente até para os liberais, o Piketty escreve um Capital do século XXI, que já revela essas tensões a partir do patrimônio. Né? Ele vai mostrar, por exemplo, que 1% mais rico na Europa e nos Estados Unidos tem em torno, respectivamente, de 25% a 35% do patrimônio concentrado nas suas mãos, enquanto os 50% mais pobres não têm nem 5% do patrimônio concentrado nesses países. E olha que o Piketty não é um revolucionário e não vai na raiz do problema. O próprio Katz diz isso. É uma análise liberal dos problemas liberais. Né? Ele não vai chegar nunca na raiz do problema, mas consegue revelar as dimensões desse problema. Né? Bem, é importante mostrar que essa polarização, então, ela mostra, em certa medida, o efeito dessa crise que torna cada vez mais difícil, do ponto de vista da própria reprodução do capital e do ponto de vista da própria manutenção dessas políticas neoliberais, encontrar uma saída. Primeiro, porque a transnacionalização do capital desloca essa superexploração para diversas áreas. Não cria necessariamente uma condição de absorção do excedente produtivo. Lembrando que todas as revoluções tecnológicas provenientes desse período, sobretudo a digital, né, ela amplia a possibilidade de integração das atividades capitalistas, bem como a própria formação do desemprego gerado pela reciclagem do setor administrativo focado no uso intensivo dessa tecnologia, que permite também a ampliação de extração de mais-valia. Olha o nó que a gente se encontra e como ele consegue fazer essa leitura de maior monta, lembrando que não está exclusivamente nele. Outros autores já discutem isso desde os anos 90. Né? Bem, outro fator importante dessa economia hiperintegrada vem a ser o seguinte: o comércio hiperintegrado ele está mobilizando uma concentração e centralização do capital na mão de algumas empresas. A concentração produtiva a gente consegue ver, por exemplo, no Extremo Oriente, por assim dizer, né, para usar a expressão que ele também utiliza no texto. Como a centralização do capital. Bem, a título de exemplo e números que podem revelar esse processo. 737 empresas controlam, a partir dos tratados de livre comércio, 80% do valor acionário no mundo. Tá? Bem como 147% das empresas controlam 40% dos títulos e ações do comércio mundial. Isso sem contar a integração financeira
ou do capital financeiro especulativo nessas empresas. Então ele vai dizer o seguinte, olha, daqui a gente percebe uma contradição que é operada mais ou menos em dois cenários. O centro, que tem o controle das atividades financeiras especulativas com capital superacumulado, que não consegue escoar na própria dimensão econômica e extraeconômica no próprio centro, porque existem barreiras e restrições à continuidade desse processo, faz com que o capital se desloque e encontre meios de ampliação e crescimento da produtividade na Ásia ou em outros países com esse deslocamento produtivo hiperespecializado de determinadas atividades, o que intensifica a desigualdade entre os países já industrializados e aqueles não industrializados, cujo controle acionário do capital superacumulado impede o processo de autonomia do desenvolvimento econômico nacional. Olha o entrave que a gente chega aqui. Qualquer possibilidade de saída pelo próprio Estado está travada, né? Não é à toa que o Mesaros chama essa condição de crise estrutural. O Katz ele não se aventura por essas águas, né? Embora ele revele também a dimensão de um limite estrutural do desenvolvimento do capitalismo. Isso não quer dizer que o capitalismo vai acabar por si próprio. Pelo contrário, ele vai reproduzir a barbárie em escala planetária. E aí que eu fecho com o Katz. Faz parte da análise dele e está correta. Né? Até que haja uma mobilização consciente numa ofensiva para além do capitalismo, não é só anticapitalista, é para além, tem que ter um projeto para além dele, né? Cujas bases a gente sabe que já existem aqui, mas precisa de uma mobilização da própria classe protagonista de um processo de transformação social que vive sob ofensiva na situação atual. Bem, então essa circunstância que ele levanta vai mostrar que, primeiro, as crises parciais vão se intensificar, aquelas que não são crises gerais, como um crack generalizado, como foi a crise de 29, com uma dessincronia muito grande. Então ele vai mostrar como as sucessivas crises elas revelam esse caráter regional das crises, porém numa certa condição internacional de impossibilidade de recuperação a longo prazo da economia internacional, que pode levar à periodicidade de crises mais ou menos integradas. Bem, então os exemplos aqui. 93, a crise do Japão, para a gente entender essas crises regionais. 97, a crise do Sudeste Asiático. 98, a crise russa. Em 2000, a crise das empresas.com. Em 2001, a crise do peso argentino. E hoje a gente está vivendo essa crise que não acaba, né? Justamente por conta desses limites estruturais que se coloca nesses dois cenários, entre as condições das economias centrais e a possibilidade de reintegração produtiva especializada nos países periféricos. Então ele vai dizer o seguinte: sobre essa circunstância, as três causas que os marxistas conseguem perceber das crises, e que para eles são causas simultâneas e não excludentes, seriam a crise de realização do valor, uma vez que a superexploração impede que o próprio trabalhador tenha acesso àqueles bens que ele produziu, a crise de valorização, que aumenta as taxas de exploração e reduz em longo prazo as taxas de lucro, e as crises ligadas às bolhas financeiras. Então ele diz o seguinte: essas crises elas não estão desconexas, né? Elas convergem para uma crise ampliada do capital, que é mais ou menos a situação que a gente se encontra hoje. Então a leitura que ele vai fazer, que não é uma leitura catastrófica, vai ser o seguinte: existe um conflito no interior da ordem por parte dos países centrais que procuram soluções em consensos ou dissensos dentro do que vem a ser o meio institucionalizado do seu debate, G7, ONU, G20, etc. Bem como pode ocorrer intensificação das disputas imperialistas, uma vez que não há saídas individuais, né? Por um lado. Por outro, as
os limites, inclusive, de escala ambiental, como ele próprio vai tratar aqui, eu vou deixar como convite para a leitura desse item, que é formidável, também colocam em xeque a própria condição de ampliação produtiva do capital. Porém, nesse ciclo, não significa que ele não vai continuar destruindo no ciclo posterior, né? E continuar essa condição bárbara de exploração do homem e da natureza, né? E aí ele chega à seguinte constatação: se não houver uma mobilização da classe trabalhadora, que já aparece em movimentos fragmentados, ainda sem muita orientação, mas que apresenta uma saída para o próximo ciclo, se torna muito difícil pensar em qualquer alternativa para a crise que não coloca em xeque, por exemplo, essas resoluções políticas por parte da classe dominante de culpabilizar, por assim dizer, a classe trabalhadora e as vítimas do processo e tirar a responsabilidade dos capitalistas, sobretudo daqueles que manobram com os grandes capitais em escala internacional, essa condição de pauperização das condições de vida da sociedade como um todo no nosso planeta. Bem, então esse é o desfecho, um pouco trágico, porém com certa característica, ou melhor, com característica integralmente realista e séria de análise da realidade da conjuntura internacional. Hoje, certamente, ele teria que escrever mais alguns capítulos para atualizar o livro. É um livro datado, estou dizendo isso desde as primeiras exposições, mas que faz um balanço muito importante e que precisa, portanto, de leitura, releitura, análise e debate. Dado o balanço dessa leitura do CATS, fica o convite, então, para que quem queira participe ativamente do canal, divulgue, dê like, contribua com comentários, mostre para os amigos, converse a respeito do que é tratado aqui, uma vez que nós estamos tentando trazer uma reflexão crítica a respeito do mundo que nós vivemos para juntar a musculatura para poder enfrentá-lo. Bem, então é isso, forte abraço a todos e beijão.